O tema de hoje tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora. O tema que nós vamos conversar está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, se você quiser acompanhar, mas também vai estar passando no telão, no slide, os nossos versículos que nós vamos ler. E o tema de hoje é você faz falta no corpo. Você faz falta no corpo. É muito interessante porque o que vamos conversar tem tudo a ver com unidade. Muitas vezes, por conta do que vivemos hoje no nosso momento social, nós imaginamos que se nós faltarmos, não faremos falta. Porque às vezes é criada uma cultura de que eu posso viver sozinho. É criada uma cultura de que é melhor sozinho porque eu não vou lidar com os problemas que eu lidaria com uma pessoa, por exemplo, do meu lado, ou com um núcleo de amigos que vão me desenvolver, mas ao mesmo tempo podem me atrapalhar. Muitas vezes, por conta do que vivemos hoje, a ideia é que não vamos nos ajuntar então, não vamos então casar, não vamos então ter amigos, vamos tentar ser seletos, vamos ter então, de maneira mais clara, um contato mais rede social e menos humano. E por conta de tudo que vivemos, às vezes o que fica de forma cultural, sem nós percebermos, é que parece que viver sozinho agora é bom. E de alguma forma, Deus ele nos criou para sermos pessoas que venhamos então nos relacionar com outras pessoas. É muito legal porque olhando para a Trindade, nós já vemos um Deus trino que tem relação entre a Trindade e ao mesmo tempo é um só. Deus deseja que eu e você, nós possamos viver de maneira unida o reino dele e participemos então desse corpo de Cristo, para a edificação desse corpo. O texto ele vai trazer alguns pontos muito importantes para que você e eu possamos refletir. Porque você, eu, nós somos importantes para Deus. Deus deseja usar a sua vida. Deus deseja te capacitar assim. Deus deseja te transformar assim. Deus deseja fazer algo esplêndido, extraordinário na sua vida? Sim. Deus deseja usar você. Talvez você pense, mas pastor, eu não sei o que Deus quer fazer comigo, porque a minha história ela é muito pesada. E eu vou te dizer que a tua história, que você sabe, provavelmente eu não sei, Deus também sabe. E mesmo sabendo de tudo que você já passou, Ele morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito. Deus, Ele mesmo sabendo de quem você é, da sua história, Ele ainda assim deseja usar você. Ele ainda assim deseja desenvolver em você algumas habilidades que vão ser úteis para a edificação desse reino espiritual. Você é útil na presença de Deus. E é muito importante lembrarmos o que o texto, inclusive, vai trazer nos 2 primeiros versículos. Deus deseja dar para nós uma identidade. Ele começa com isso. Depois ele nos dá um local para pertencer. Se você abriu a sua Bíblia, acompanhe a leitura no versículo 12 do capítulo de 1 Coríntios 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Deus enviou Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito veio à terra. Habitar no coração daquele que acredita, confia, de que Jesus é o único Salvador. Deus enviou seu Espírito para habitar em nós. Em nós não há perfeição. Mas como o nome já diz, esse Espírito que é santo, ele habita para nos transformar. E antes de nós entendermos um pouco mais esse versículo, ou esses versículos, eu queria pedir para que nós pudéssemos então orar, para que esse Espírito que é santo
possa nos direcionar acerca da compreensão do que vamos entender. Mas eu queria também aqui te desafiar enquanto eu oro aqui, você orar. De maneira corajosa e pedir para o Espírito Santo de Deus transformar o seu coração de dentro para fora nessa noite. Talvez você venha pesado, com traumas, problemas. Talvez você venha aqui e não está nem conseguindo se concentrar direito. Mas o Deus que te chamou, Ele é puro, perfeito e completo. E para que nós possamos entender a sua palavra, muitas vezes, nós precisamos estar em silêncio. Um silêncio que não é só verbalizar ou não verbalizar palavras, mas é um silêncio que muitas vezes é da própria alma. De descansar a nossa alma na presença de um Deus que cuida de todas as coisas. Nesse momento, se você puder, fechar seus olhos e orar acerca desse motivo. Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha trazer sobre os nossos corações uma paz que excede todo entendimento humano. Que nesse momento, Jesus, o Senhor acalme a nossa alma. Seja qual for a distração ou preocupação, que de forma sobrenatural, o Senhor venha tirar toda a confusão que há no coração de alguns. Que a Tua palavra, que é perfeita, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. Que a Tua palavra, que é perfeita, possa dividir, Pai, o nosso ser de maneira sobrenatural. E trazer essa noite, ó Pai, uma esperança que ela tinha se apagado ou nem existia na vida de alguns. Espírito Santo, nós te damos liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor deseja nos transformar e nos usar a partir dessa transformação. Nós oramos te entregando a nossa vida em nome de Jesus. Amém. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com o corpo de Cristo. Essa parte do texto ela é muito essencial para nós iniciarmos essa pregação. Porque antes de nós fazermos alguma função no reino de Deus, nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Antes de nós tocarmos algum instrumento, participarmos de algum ministério, fazermos algo, evangelizar numa praça, na escola, faculdade, no trabalho, aonde você estiver trabalhando ou algo assim, nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. Antes, inclusive, de orar por cura, pedir para que o demônio saia da vida da pessoa, nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. A autoridade de tudo que nós fazemos dentro do reino de Deus, ela surge da presença de Deus. Não adianta termos dons, habilidades para fazer aquilo que até já sabemos fazer, às vezes, de maneira natural, se nós não tivermos o próprio Espírito de Deus para nos santificar e nos direcionar e potencializar os dons e aquilo que nós temos para fazer. Antes de agir, de fazer algo, nós precisamos entender quem nós somos na presença de Deus. E a pergunta para você refletir de início é: quem você é na presença de Deus? Como você se identifica na presença de Deus? Porque a verdade é que quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós entendemos de primeira que Ele é o nosso perdoador. Nós entendemos de primeira que Ele é o nosso Salvador. Que nós então nos tornamos filhos amados. Esse é o princípio da conversão. Mas também ao decorrer da caminhada cristã, nós começamos a esquecer de que individualmente, antes de liderar qualquer tipo de liderança, nós ainda continuamos sendo filhos de Deus. Antes de saber qualquer habilidade instrumental, qualquer habilidade manual, nós continuamos sendo filhos de Deus. E o filho, desde quando você entregou a vida a Jesus, provavelmente iniciou essa caminhada, o filho de Deus busca a Deus como pai em uma dependência de devoção que inclui oração e leitura da Bíblia. Diariamente, eu e você somos chamados a, de novo,
todos os dias, sermos filhos que dependem de um pai. Não tem a ver com a posição pastoral, ministerial, influência ou não influência, tem a ver com filiação. Em primeiro momento, antes de falarmos de ministérios, de unidade do corpo, nós precisamos saber quem é o cabeça que nos chamou, porque é ele que vai nos conduzir e nos encaixar nesse corpo. É os dons que ele liberou e as palavras que ele vai trazer no seu coração que vai fazer você e eu nos encaixarmos na sua própria vontade. E encaixando então na vontade de Deus, aí seremos pessoas que teremos funções, habilidades e seremos satisfeitos em meio a esse processo. Porque a satisfação não é uma multiplicação de GD. A satisfação não é uma multiplicação de culto, não é comprar equipamentos novos, não é trocar as coisas de ministério, não é comprar camisetas. A satisfação ela vem de uma pessoa, de um espírito que é santo. Jesus, em primeiro momento, creio que ele quer lembrar, inclusive, alguns líderes que antes das suas funções, líder, você é filho de Deus. Antes de fazer, discipular, de cuidar, de ministrar, de organizar, você é filho de Deus. Antes de cumprir uma missão que um dia foi te dada, você é filho de Deus. Você foi chamado a devoção e não a ativismo. Agora, aqueles que não têm cargo de liderança, não discipulam, não lideram, você também foi chamado a algo. Primeiramente, óbvio, dependência de Deus. Mas, segundamente, há uma missão. Há uma grande comissão. Porque todos não foram chamados para serem líderes de GD, por exemplo, mas todos nós fomos chamados para cumprirmos a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações. A identidade que nós temos diante de Deus, e quando nós então buscamos essa identidade, ela inicialmente nos transforma. E ao nos transformar, nós começamos a pensar como Jesus, amar como Jesus, fazer o que Jesus faria nos nossos dias. E não tem como. Um discípulo de Jesus, ele é chamado à grande comissão de forma natural. A sua compaixão, ela vai ser muito exagerada perto da de antes. Você vai amar muito mais as pessoas agora. Porque tu vai estar perto de um Deus, que é o teu mestre, que te amou. Jesus nos chama, em primeiro momento, a entender nessa noite que você é filho de Deus antes de qualquer função. Porque muitos de nós buscamos, às vezes, em profissões, uma identidade. E como isso acontece? Quando, por exemplo, você se frustra na tua profissão e nessa frustração acabou teu mundo. Não há mais esperança para a tua vida. Quando, por exemplo, você em sua profissão se frustra e na prática não tem mais forças para buscar a Deus. A tua identidade ela estava atrelada a uma profissão. Mas também nesse momento nós muitas vezes dentro da igreja colocamos a nossa identidade em ministério. Se o meu GD multiplicar, eu sou um bom líder e Deus me ama. Se o meu GD não multiplica, Deus não me ama, Ele me odeia. Isso não é ser filho de Deus. Deus nos chama primeiro à filiação. Mas outras pessoas também acabam conduzindo as suas identidades pelos seus seguidores. Seja em rede social, ou seja até de maneira pública, em amigos que você tem, que te admiram. Porque hoje a gente fala muito sobre seguidores em rede social e muitos seguidores e tal. Mas às vezes, além disso, há também um desejo por uma aceitação, por problemas não resolvidos internos, onde você se sente melhor, mais alegre, se as pessoas, por exemplo, te elogiam. Você às vezes necessita de afirmações. E o texto não está falando que nós devemos buscar nessas coisas uma identidade. Nós não somos aquilo que muitas vezes nós estamos buscando ser. Quem nos revela quem somos? Obviamente, Jesus. Outras pessoas buscam em seu desempenho uma identidade.
Se eu no meu trabalho conseguir desenvolver aquilo que eu sonhei, então eu sou um filho amado de Deus, abençoado, e Deus me abençoou no meu trabalho. E eu não estou falando que nós não vamos fazer com excelência. Isso até é caráter, todos nós precisamos fazer. Mas e se você for alguém de caráter no teu trabalho e você não se desempenhar bem no teu trabalho? Será que Deus deixou de te amar? Será que você é odiado por Deus agora? Óbvio que não. A nossa identidade também não está no desempenho. Mas também a nossa identidade não vai estar em pessoas que podem ter nos rejeitado. Porque muitos de nós, na verdade todos nós, quando alguém que nós amamos nos rejeita ou nos frustra, é muito pesado. Mas a questão é, aonde então vamos achar uma saída e uma identidade para lutar e vencer esse processo? Obviamente, creio que vocês já saberiam a resposta. Em Deus. A questão aqui é mais para você refletir que às vezes falamos que Deus é o nosso Senhor e temos uma identidade de filho, mas estamos vivendo como alguém que não está aceitando uma identidade já dada. Porque tem gente, cara, que eu já vi frequentar GD 8, 9, e todo GD que frequentou fechou. E a pessoa fica, será que eu sou o problema? E na verdade não, infelizmente acabou visitando os GDs e eles fecharam. Porque Deus não ama menos, Deus ama igual. Mas existe uma história que Deus está traçando na sua vida, formando você e eu. E Ele usa as coisas para nos formar. Porque o texto deixa bem claro que nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a nada desse mundo, nós pertencemos a Deus. Gálatas 3:29 diz assim: e agora que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, são seus herdeiros, e a promessa de Deus a Abraão pertence a vocês. Agora que nós entregamos a vida a Jesus, nós pertencemos a Deus. Essa é a nossa identidade agora. Nós somos filhos de Deus. E esse deve ser o nosso galardão. O próprio Cristo é a nossa recompensa. O texto continua dizendo agora no versículo 14. 1 Coríntios 12, 14. Eu vou ler alguns versículos, de fato eu queria ler todos eles, então, por favor, tente manter a sua concentração, porque é a palavra de Deus que te transforma. Eu apenas tento iluminar aqui de acordo com o que Deus me trouxe. Então, presta atenção aqui nesse texto. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixo de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que lhes pertencem menos atenção, menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. A gente dá uma pausa. O texto ele trouxe, por exemplo, uma comparação. Será que se o pé fosse mão seria melhor? Vou contextualizar. Será que você, admirando alguém, não se compara ao ponto
de achar que você seria uma melhor pessoa se você fosse parecido com essa pessoa que você pensou que você admira? Será que muitas vezes nós não estamos perdendo tempo nos comparando com pessoas que são admiráveis, mas tentando ser aquela pessoa que nós não deveríamos tentar ser? E muitas vezes, por não estar tão perto do nosso Pai, que é Deus, para nos dar identidade, nós começamos a olhar para o lado e tentar construir uma vida que não é a nossa. Nós começamos a olhar para as pessoas que são admiráveis e, ao invés de sermos induzidos a um quebrantamento, motivação de ir para Deus, nós somos induzidos a ir a essa pessoa e tentar ser igual a ela. E quando isso acontece, você nessa comparação, eu nessas comparações, nós acabamos então não fazendo o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Porque talvez você não vai ter uma eloquência no que você fala, talvez você não vai tocar muito bem o instrumento que você toca, talvez outras pessoas abraçarão melhor as pessoas na base pessoal, talvez líderes multiplicarão mais rápido do que o seu GD. Mas a questão não é que Deus te ama mais ou menos, a questão é que você não é Ele. Você não é essa pessoa que você admira. Deus deixa claro que nós não devemos olhar para o lado e tentar ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Você não precisa ser o pregador que você admira, você não precisa ser o cantor que você admira, você não precisa ser o líder que você admira. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. E aí entra a pergunta novamente, quem Deus chamou você para ser? Será que muitas vezes nós não estamos distraídos por conta agora, de novo, de redes sociais, de Instagram, de TikTok, de YouTube, vendo as pessoas que nós admiramos nessa rede, que vivem coisas que talvez não são tão profundas, mas a gente acha que é, e tenta ser aquilo que não somos? Será que muitas vezes as nossas ingratidões, aquilo que temos, não surge porque tal pessoa viajou para tal lugar e você não pode porque não tem dinheiro? Será que às vezes nós nos tornamos então chatos por tentar comparar aquilo que não deveríamos, ao invés de olhar para o Criador e viver aquilo que Ele já nos deu? Jesus não deseja que nós venhamos nos comparar com outras pessoas. Jesus, Ele quer nos dar algo individual através do seu Espírito que habita em você. Jesus quer dar para você algo individual. Você é parte do corpo. Mas se você é a mão, não queira ser pé. Se você é olho, não queira ser nariz. Você é quem você é diante do Senhor. A tua história, ela faz parte da construção do chamado de Deus da tua vida. Talvez você não tenha uma história bonita com uma pessoa que você admira, mas não importa, você tem um Deus que criou tudo. A tua história é a tua história. Deus quer usar a tua história para a honra e glória do nome dEle. A gente limita Deus quando a gente acha que deveria ser igual a outra pessoa. A gente só tem uma pessoa que a gente tem que ser igual. Jesus. Ele é o único. Ele é o único que vai nos dar essa direção. E esse é o primeiro ponto desse texto que nós lemos agora. Mas o segundo ponto, existe também aquela pessoa que já entendeu o seu chamado, já vive a função, já entendeu o que é, por exemplo, mão. Só que por muito tempo está vivendo isso, ela é orgulhosa. Essa pessoa, por exemplo, ela acha que não precisa dos outros. Mesmo fazendo parte do corpo, ela acha que sendo mão, ela não precisa do braço, porque ela é boa como mão. E muitas vezes nós nos tornamos essas pessoas, porque sabemos fazer muito bem as coisas. Porque para quem já multiplicou uma vez, multiplicou 2, 3, 4, já sabe multiplicar. Porque aquele que entrou no GD ontem, que está falando sobre tal assunto da Bíblia, ele não sabe. Eu já estou há 10 anos na igreja, eu já congrego há muito tempo, eu sei o que eu estou falando. A gente começa a se tornar orgulhoso e achar que nós não precisamos do próximo. E aí com isso achamos que, na prática, não precisamos vir, por exemplo, no culto. Porque a tua leitura da Bíblia em casa, com a tua exegese muito bem formada, vai te ajudar a entender o que é teologia. Muitas vezes nós achamos que não vamos então no GD, porque eu construí já a minha cosmovisão do mundo e eu não quero falar dela no GD porque as pessoas não vão entender a maturidade que eu tenho. Orgulho. Nós fazemos parte de um corpo. Nós nos edificamos juntos. Nós somos lapidados.
No nosso contexto de igreja, e isso é bem legal ressaltar aqui agora, nós pastores também temos discipulados com outros pastores. Porque nós entendemos que sim, é tentador quando tu começa a conhecer mais, mas a questão é que nós precisamos ser humildes na presença de Deus e entender que o próximo ensina, cara. Quem está perto de mim sabe, quem, enfim, lidera o ministério. Muitas vezes eu tenho uma ideia formada para algo do ministério, mas mesmo assim eu pergunto, mas o que tu acha disso que eu estou pensando? E não é porque eu não sei o que fazer, é porque às vezes eu estou errado. E a gente precisa dessa humildade, cara. Porque Deus, Ele nos ensina, através desse texto, que uma igreja forte não é aquela que tem apenas um grande pregador, um bom líder, mas é aquela em que todos funcionam, servem e trabalham. Uma igreja forte é uma igreja que toda parte do corpo, todos os membros, estão fazendo a sua função. E não tem função mais ou menos. Gente, talvez a gente pense assim, né? Ah, o pastor que está lá na frente é mais fácil falar, porque ele está lá na frente pregando. Se tu quiser pregar, um dia vem aqui e prega, assume essa posição e tu vai ver o peso que é isso aqui. Porque não é fácil, cara. Ah, que bonitinho pregar. Não é isso. É pesado, cara. E talvez na sua função também tenha isso, naquilo que você foi chamado por Deus. A questão não é que o outro tem algo melhor, é porque você é invejoso. Deus quer tratar o nosso orgulho. E o texto nos traz essa percepção clara, porque quando um membro deixa de servir naquilo que Deus chamou ele para servir, o corpo todo sofre. Todo o corpo sofre. A gente passou por um período, até estava falando no pré-soma, que não teve after. E eu vou falar para vocês porque não teve after. Porque não teve equipe para fazer algo. Porque não teve gente que pegou junto. E é isso, não tem gente para servir, a gente não vai fazer mais. Porque de fato é fácil falar. Quero ver tu fazer. Quero ver tu fazer a função do mamão. E é isso que Deus está falando. Deus te deu algo para você agir. Talvez não seja naquilo que eu falei, tipo um after. Talvez seja outra área. E que Deus te use. E que Deus te use mesmo. Se precisar de ajuda para alinhar, a gente conversa depois. Mas Deus quer usar você em algo em específico. Deus quer usar você. No versículo 27 agora, o texto continua dizendo acerca de alguns dons para servir a igreja. E ele diz assim, no versículo 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em outras línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Olha a pergunta do texto. Acaso todos são apóstolos? E o texto mesmo responde, não. Nem todos vão possuir o mesmo chamado, gente. Talvez você não é um cara chamado como Caio para puxar uma galera para evangelizar. Mas também tu não é o cara chamado para falar mal de quem faz. Cuida da tua vida, cara. Se tu não evangeliza, vive o dom que Deus te deu e é isso, obedeça a Deus. Mas agora não fale mal de quem está na rua evangelizando. Talvez você é o cara que vai evangelizar na rua e diz, essa galera não evangeliza na rua. Mas deixa ele viver o chamado dele, evangelizar lá no trabalho dele, na casa dele. A função que Deus te chamou e que você está apaixonado, continue. Mas não fala mal da mão, porque tu não é mão, cara. Deus deseja nos trazer essa compreensão. Porque nem todos foram chamados para viver os mesmos ministérios. Já pensou se todo mundo fosse pastor? Quem seriam as ovelhas? Não precisava de pastor. Não faz sentido daí. Nós temos, cada um, uma função. Todos nós recebemos um dom perante a presença de Deus, mas aí entra o ponto inicial que eu quero ressaltar novamente. Deus é quem dá identidade. Se nós não buscarmos Deus, nós não saberemos quem somos. Aí a gente vai pular de função em função, sem entender o que está acontecendo, porque de fato é a nossa força que está tentando fazer algo, e não é Deus direcionando.
Deus nos dá uma identidade. A pergunta, por exemplo, não é qual é meu dom, mas a pergunta é como eu posso fazer para servir melhor a Deus? Como eu posso fazer? Porque talvez o seu desejo é ter dons que você não vai receber. É porque hoje está em alta o dom do evangelismo, Deus me dá o dom. É porque hoje está em alta nos jovens o dom de cura e falar em línguas, Deus me dá o dom. Porque hoje está em alta o dom da semestre teólogo, saber de teologia, Deus me dá o dom. E aí a gente começa a ver as coisas fluindo que hoje está em alta e tentamos ser aquilo que nós não somos chamados para ser, só para poder estar no hype do momento. Mas, meu irmão, se Deus te deu um dom, você precisa ser fiel àquilo que Deus te deu. E aí você, então, vai complementar o mestre sendo um pastor. Você vai complementar o apóstolo sendo o evangelista. E é isso. Porque o mestre pode corrigir o evangelista acerca de algo. Mas o evangelista pode motivar o mestre a evangelizar. Isso é o corpo. É isso que Jesus nos chamou para edificação mútua. Jesus nos chamou para essa unidade. Até porque esses dons liberados sobre nós revelam essa graça de Deus. Só que o amor de Deus é revelado através do nosso caráter. Quando nós paramos de falar mal dos outros dons e começamos a viver o nosso e cooperar para que aqueles dons se potencializem. E é interessante porque, inclusive, aqui no texto final, ele diz assim: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Alguém lembra do capítulo 13, o que ele vai falar? Solteiros aí sabem desse capítulo, né? Que ele fala sobre o amor. E aquele capítulo que vai ser o próximo ali, ele vai falar sobre o amor. Então, o texto anterior é a Bíblia completa, tá? Qualquer detalhe da Bíblia você tem que prestar atenção. Então, olha o que o texto diz, né? Vou repetir para você lembrar. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí, então, ele entra para o capítulo do amor. De nada vale ter esses dons se tu não ama, cara. De nada vale ter a tua sabedoria se tu não ama o próximo. Se o teu dom te afasta das pessoas ao invés de aproximar, de nada vale. De nada vale ministrar bem, falar bem, evangelizar se tu não ama pessoas e não ama Deus. De nada vale. De que adianta você falar em línguas se nem evangelizar, você nem consegue falar em português direito? De que vale? De que vale falar sobre cura se a pessoa do teu lado você nunca conheceu para curar ela talvez de um trauma? De que vale? Eu não estou falando que os dons não são úteis, eles são úteis, é isso que o texto está falando. Mas a questão é, o que supera isso? O amor. Se o teu dom tem te afastado das pessoas, você está vivendo errado o reino de Deus. Se o teu dom tem dividido o culto, o NVT, ou a igreja que talvez você congregue, o teu dom ele está sendo vivido de maneira errada. Nós, como o NVT, nós temos uma identidade. Mas em Joinville tem outros grupos de jovens que têm a sua identidade. E o nosso papel não é falar mal deles, é fazer o que a gente tem que fazer bem feito. Porque na prática, às vezes, eu vejo que podemos entrar nesse erro de achar e comparar outros movimentos ou outros grupos de jovens e esquecer que nem aqui dentro a gente consegue viver a parada. Jesus quer nos purificar. E começa onde? Identidade. Jesus quer te dar, sim, dons. Seja qual você acha que Deus quer te dar, que nós oramos para que Ele te dê, então. Mas se Ele não te dá o dom que tu pediu, pergunta para Ele qual que Ele quer dar. Porque às vezes a tua oração está errada. Às vezes tu quer algo que Deus não quer te dar. Mas Ele quer te dar algo. E a oração tem que mudar. Deus, eu quero curar alguém. Para Deus, qual dom tu quer que eu desenvolva? Já parou para pensar que às vezes a pergunta é diferente na oração? Às vezes a gente tenta ser Deus, né? Eu queria que eu fosse assim, Deus. Faz. Mas não é assim. É Deus que fala e tu obedece. É isso. Somos filhos de Deus, que é Pai. Ele manda, a gente obedece. Às vezes a gente se frustra na oração porque a gente está pedindo motivos errados, com intenções erradas, e motivos que Deus realmente não vai dar. Mas para concluir e nós orarmos, muitas vezes a gente vive dessa maneira. O corpo, ele é representado com todos os membros unidos. Mas se eu pegar cada parte do corpo e colocar dentro de uma sacola cortada, mão, dedo, tudo cortado, botar dentro de uma sacola
Isso é corpo? Não é corpo. Isso são partes do corpo. Mas o corpo é só um corpo quando todas as partes do corpo estão unidas. Então não pense que tu pode viver o teu dom individual lá na sua casa sem viver igreja. Você não pode. Você não pode. Ah, como não posso? Eu estou fazendo isso até agora. Vai vivendo, orgulhoso. Depois tu vai perceber que não vai valer de nada. A gente tem que estar junto. Nós somos um corpo, nós nos edificamos. E o texto nos traz esse entendimento. Deus colocou em você exatamente o que Ele quis colocar. Então não busque em outro lugar a não ser em Deus aquilo que Deus quer fazer através de você. Deus te chamou para algo. De verdade, Deus te chamou para algo. E eu queria poder orar por você. Então, se você puder, fecha seus olhos nesse momento. O Espírito Santo, ele fala com a gente de maneira que nós às vezes não entendemos. E talvez nesse momento, durante essa pregação, seu coração, sua mente, sua razão, seja qual parte do corpo sua, teve convicção de que você está vivendo o corpo de Cristo de maneira errada. Talvez você está focando em dons que você não deveria focar. Talvez você já recebeu os dons, mas se tornou um orgulhoso. Talvez você, inclusive, tenha o seu dom e, ao ponto de ser orgulhoso, tem dividido a igreja de Jesus. Deixa eu te dizer, a igreja de Jesus, cara, você está mexendo com o que é dele. Não é por conta da pessoa que você não gosta. Essa pessoa que você não gosta, Jesus salvou, cara. Então, eu queria, nesse momento, que nós pudéssemos buscar o Senhor, nesse momento, pedindo, para que Deus sonde o teu coração acerca do que você ouviu. E se há algo mal em você, confesse agora.